Quão grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno da cidade do nosso alegria de toda grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradar por tua obra em nossas vidas. confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quão grande é meu Deus, cantarei. Mais alto e mais forte. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Ele tem um nome sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. quão grande é o meu Deus, Porque ele vive, posso crer no amanhã.
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Ele vive. Não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh Deus, louvado, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Tu és eterno, tu és eterno, tu és eterno, tu és eterno, e não há outro como tu, Senhor. Não há nada que se compare a ti, Jesus. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Santo, 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 santo. Recandarabassuri canderere basso e candaramas. Elabaçu e candarabassuri ele canderere basso e palamassou. Oh Deus maravilhoso, eterno, supremo, grande, 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 grande. Tu és, Pai, merecedor da nossa adoração. Tu és merecedor do nosso louvor, Pai. Derrama do Teu Espírito ainda mais sobre nós. Derrama do Teu Espírito ainda mais sobre nós. Derrama do Teu Espírito ainda mais sobre nós. Queremos ser cheios da Tua glória, Senhor. Queremos ser cheios da Tua glória, Pai. Santo, 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 santo. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Deus. Poderoso, grande, 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 grande. Rei dos reis. És poderoso. Não há outro além de Ti. Oh Deus. Aleluia. Amados, nós queremos Te convidar a separar a sua melhor oferta em adoração ao Senhor nessa noite. Queremos Te convidar a entregar o seu coração aqui nesse altar. Queremos Te convidar a rasgar a sua alma diante do Senhor nessa noite. Com sinceridade, apresentar o seu coração vivo diante do Senhor. E pedir que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre as suas finanças, sobre a sua vida material, em nome de Jesus. Por causa do Seu amor por esta obra,
causa da sua dedicação por essa obra, por insistir, por fazer parte do que o Senhor está fazendo entre nós. Em nome de Jesus, separe a sua melhor oferta nessa noite de adoração. Separe a sua melhor oferta ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Então, em nome de Jesus, derrame diante do Senhor sua vida. Glória seja dada ao Senhor. Quero orar por você, querido. Senhor, em nome de Jesus Cristo, derrama do seu Espírito sobre a vida dos teus filhos que trarão as suas ofertas diante desse altar, Pai. Pai, que a tua glória resplandeça sobre a vida de cada um deles. Pai, que o seu nome seja louvado pela dedicação, Pai, pela entrega dos teus filhos, pela devoção dos teus filhos ao Senhor, a esta casa de oração, a manter essas portas abertas, a querer fazer com que o Senhor faça maravilhas aqui, Pai, entre nós. E nós, Pai, estamos retribuindo ao Senhor, Pai, todos os benefícios que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, Pai. Derrama do universo, enche a terra, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. maravilhoso é Estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Olha para o teu irmão aí do teu lado, vê se ele está feliz. Você perceber que ele não está feliz, dá um sorriso para ele aí, ministra uma unção de alegria na vida dele, em nome de Jesus. Bom é o Senhor, amém. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Eu quero aproveitar que você está assim de pé, quero te convidar, por favor, pegue a sua Bíblia na sua mão, você que pode, você que tem a sua Bíblia aí com você. Abra comigo no Evangelho de Marcos. Marcos, o capítulo é o capítulo 5. Amém? Quero ler alguns versículos com você, a partir do verso 25 até o versículo de número 34. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5, versículo 25 em diante. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos olhar então para a nossa Bíblia. Diz assim, olha: estava ali certa mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia
Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, estava piorando. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que havia saído o poder ou virtude de si, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? E os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre de teu mal. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça só um pouquinho ainda, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós declaramos, Senhor, ó Deus, a tua unção, declaramos a tua graça, declaramos o teu amor, o teu poder. Meu Deus, ó, dizemos nesta noite, neste lugar, que cremos no Senhor, cremos em teu nome, ó Pai. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa trazer ao nosso coração a fé necessária para que nós possamos glorificar-te, Senhor, para que nós possamos te exaltar, para que o seu nome seja engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, fale conosco, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Muito obrigado. Deus seja louvado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu quero convidar você, neste momento da pregação da palavra, de ouvirmos a pregação da palavra. Eu quero convidar você a fazer isso, abrir os seus ouvidos ou atentar, para a palavra do Senhor. Enquanto nós ministramos aqui o louvor, nós nos direcionamos, interagimos com o Senhor, nós vamos na direção dEle, nos aproximamos. Há de se dizer que o louvor são portas, ou portas de louvor, onde nós podemos entrar por essas portas, ou por meio do louvor, passar por essa porta, para chegar mais perto de Deus. Então, uma vez diante do Senhor, nós somos ministrados pelo Senhor. Em todo o contexto bíblico, você vai perceber que todas as pessoas que tiveram o privilégio, a oportunidade de se aproximar de Jesus, essas pessoas receberam dele uma instrução, uma palavra. Jesus sempre tem uma palavra, Deus sempre tem uma palavra, uma instrução, para que uma vez que nós possamos dar ouvidos a esta palavra, uma vez que nós possamos prestar atenção nessa palavra, obedecer essa palavra, a nossa vida, ela vai sendo abençoada, ou ela é abençoada, é abençoada em nome de Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção, porque eu creio nessa noite que Deus tem essa palavra, para que nós possamos nesta noite também, com esta palavra de Deus, do Senhor, nós podemos alcançar a vitória, alcançarmos a bênção em nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção então para esse texto. É um texto familiar, é um texto conhecido, a história desta mulher, do fluxo de sangue, essa mulher que estava sofrendo com essa menstruação crônica, uma mulher que sofria 12 anos com essa enfermidade. Nós lemos o texto e vemos que essa mulher já havia tentado, de várias maneiras. A Bíblia vai dizer que ela já havia procurado vários médicos, curandeiros, ela já havia gastado todo o seu sustento, todo o seu dinheiro, na tentativa de conseguir a cura, de receber um milagre na sua vida. Veja bem que ela está empenhada nisso, ela está desejosa disso. Eu quero que você note comigo, preste atenção, que esta mulher, ela vai tomar algumas atitudes ou dar alguns passos aqui nesse contexto, e é onde eu quero caminhar com você, entender com você também, compreendermos isso também nesta noite, que esta mulher, ela vai dando esses pequenos passos, na verdade 4 passos aqui que são importantes para que ela alcance a realização desse desejo, desse sonho, que ela tem no seu coração de ser curada dessa enfermidade. Uma enfermidade que trazia para esta mulher
uma série de complicações, como mulher nos seus dias, dentro dessa sociedade cruel. Ela sofre muito, ela vem sofrendo há 12 anos aqui. Então ela vai dar alguns passos, e estes passos, eles começam exatamente no momento em que ela ouve a respeito de Jesus. A fama de Jesus, ou seja, aquilo que Jesus estava fazendo, está sendo noticiado pelas pessoas. As pessoas estão conversando sobre os milagres. O assunto naquele momento, naqueles dias, ali naquela região onde Jesus estava, era Jesus. Todos falavam de Jesus. As pessoas diziam, muitos se encontravam para dizer: olha, eu fui curado por este Jesus, ele me curou, outro ele me libertou. As pessoas diziam: olha, eu conheço A ou B, eu conheço tantas pessoas, eu conheço aquela pessoa que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, todos falavam assim de Jesus, todos estavam conversando a respeito de Jesus. Então a primeira coisa que acontece com esta mulher, quando ela está no meio da sua dor, do seu sofrimento, é ouvir falar de Jesus. Lá em Romanos 10:17, o escritor vai dizer assim que, de sorte, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Ou seja, de sorte, ainda bem que é assim, né? Graças a Deus que é assim, não é de outro jeito complicado, não. Né? Por isso que a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo escreve, vai dizer: olha, de sorte, ainda bem que é assim, que a fé ela vem pelo ouvir, e nós podemos ouvir. Hoje todos nós temos a oportunidade, o privilégio de ouvir a respeito de Jesus. Nesses dias, ou nos dias desta mulher, ela também está ouvindo a respeito de Jesus. E quando ela ouve acerca do poder de Deus, acerca dos milagres que Jesus está fazendo, então essa mulher, ela vai dar o seu primeiro passo na direção da realização do seu milagre, do seu sonho, aquilo que estava no coração, que era um desejo desta mulher, que talvez já estivesse assim, de uma maneira já apagado, talvez ela já estivesse assim cansada, frustrada, mas a Bíblia vai dizer que ela, quando ouve a respeito de Jesus, esta mulher, ela se levanta do seu lugar. E a primeira coisa que ela vai fazer é dizer para ela mesma, ela vai falar com ela mesma, ela vai dizer assim: olha, se eu tão somente tocar nos vestidos de Jesus, eu vou ser curada. Esse é o primeiro passo desta mulher. Ela ainda está hemorrágica, ela ainda está discriminada pela sua sociedade, ainda está jogada de lado, ela ainda está dentro da sua própria casa, no seu canto, escondida ali, jogada, desanimada. Ela ainda está naquela condição, mas ali naquele lugar, ela está dizendo agora: se eu tocar, eu vou ser curado. Então, aquilo que nós dizemos, ou seja, aquilo que nós falamos, é a nossa crença, a nossa fé falando. Ou seja, eu falo daquilo que eu acredito, nós falamos daquilo que está no nosso coração. Amém? Você está entendendo isso nesta noite? Ou seja, é aquilo que está no nosso coração. A Bíblia não diz o que estava antes no coração dessa mulher, mas agora ela ouviu de Jesus. Então o que está no coração dela agora, o que ela entende, o que ela sabe no seu coração, é que este Jesus tem poder para curá-la da sua enfermidade. Este Jesus agora, que ela ouviu falar, que ela conhece de ouvir falar, este Jesus pode sarar aquilo que os médicos não conseguiram fazer, aquilo que a medicina não fez, aquilo que ela não pôde comprar com o seu dinheiro, com a sua riqueza, mas agora ela está no seu coração dizendo assim: esse Jesus pode, se eu apenas tocar no manto dele, nas vestes dele, eu vou ser curado. Amém? Ela ouviu e agora ela está falando. Ela poderia ter dito muitas coisas, ela poderia ter murmurado quando ouviu de Jesus, ela poderia ter reclamado ainda, ela poderia ter se desanimado ainda, mas ela vai abrir a sua boca para dizer: olha, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ser curado. Irmãos, as nossas palavras, ela tem poder de nos derrotar, e ela tem poder de nos dar a vitória. Ela tem poder de nos abençoar e tem poder de nos dar a vitória. Olhe bem comigo, por favor. Lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 6, eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Provérbios capítulo 6 diz assim, ó: «
Provérbios capítulo 6, verso 2, querido. Ele diz: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Ele está dizendo, você se enredou, você se prendeu, se embaraçou com as palavras da sua boca. E ele continua insistindo, dizendo, você está preso ou se prendeu com as palavras da sua boca. Ou seja, as nossas palavras ou as palavras da nossa boca, ela pode nos abençoar, pode nos levar à vitória, ou pode nos enredar, pode nos prender. Essa mulher, ela podia ter se prendido com suas palavras, ela podia ter se embaraçado com as suas palavras, se enredado com elas. Ela talvez poderia ter dito, para mim não tem jeito, esse Jesus é muito bom para os outros, esse Jesus faz milagre lá naquele lugar lá, mas aqui ele não faz. Ela poderia ter dito muitas coisas negativas ou muitas coisas ruins, mas a Bíblia vai dizer que ela disse, não, eu vou tocar nas suas vestes e eu vou ser curada do meu mal. Eu vou ser curada. Olhe bem, lá em Marcos capítulo 11, verso 23, ou seja, queria que você olhasse comigo Marcos 11, 23, por favor. Ele diz, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Você pode dizer um aleluia aí? Tudo o que você disser será feito. Você está entendendo isso, irmão, nesta noite? A Bíblia, ela não está sendo evasiva, a Bíblia não está de uma maneira querendo nos enganar, nos ludibriar, ao contrário, o Senhor está nos dando uma instrução, dizendo assim, olha, muitas vezes nós ficamos enredados, ficamos presos com as nossas palavras. Então ele está dizendo que tudo que você disser, tudo que você pedir crendo, tudo que você falar acreditando, você vai receber, você vai ter. Ou seja, o Senhor está dizendo, se você crer, se você falar daquilo que você acredita, porque nós, como já disse e vou repetir, nós falamos daquilo que nós cremos. Até um ateu, quando ele fala eu não acredito em Deus, ele está usando de fé. A sua fé é essa, que Deus para ele não existe. Essa é a sua crença, é uma crença, é uma fé. Então quando eu digo para você que essa mulher ouviu falar de Jesus, e ela vai dizer no seu coração, se eu tão somente tocar-lhe as vestes, eu serei curada dessa enfermidade. Ou seja, agora essa mulher está dizendo algo diferente, essa mulher está dizendo algo que não havia talvez se passado ainda pelo seu coração, pela sua mente, mas ela agora está dizendo, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada, eu vou ser abençoada. Então esse é o primeiro passo para que ela possa receber a sua bênção, para que ela possa receber o seu milagre, para que ela tenha os seus sonhos de uma maneira realizada, para que ela pudesse voltar a sonhar agora. Eu acredito que o coração dessa mulher já está alegre. Eu acredito que o coração dela já ficou alegre. Quando ela disse assim, olha, lá na sua casa, no meio da sua dor, ainda do seu embaraço, da sua complicação, quando ela disse lá assim, se eu tão somente tocar nas vestes, eu serei curado. Eu acredito que o coração dela já estava alegre, ela começou a voltar a sonhar, ela começou a pensar novamente, olha, eu vou poder andar pelas ruas normalmente, de cabeça erguida, eu vou poder novamente estar junto com a minha família. Você já pensou, essa mulher diz, eu vou poder talvez trabalhar, eu vou poder, quantas coisas agora são possíveis, mediante aquilo que está no coração dela agora, uma fé de que se tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada do seu mal, livre do seu mal. Essa é a confiança que essa mulher tem agora, irmãos. Essa é a fé que essa mulher tem. Isto é a fé dessa mulher. O que nós temos dito? O que nós temos falado nesse tempo que nós estamos vivendo? O que nós estamos falando? Porque isso vai determinar a nossa alegria, isso vai determinar a nossa dor, a intensidade, isso vai determinar muitas vezes o tempo que vamos ficar em meio a essa dor, a esse sofrimento.
Nós olhamos para o exemplo do povo de Israel nos dias de Moisés no deserto. Era 40 dias, e aqueles 40 dias se transformaram em 40 anos. Por quê? Porque eles estavam dizendo a coisa errada. Eles estavam dizendo, olha, nós vamos morrer nesse deserto. Eles estavam dizendo, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. Eles estavam dizendo, nós não vamos sair desse lugar. E o que eles conseguiram com isso, irmãos? Peregrinaram 40 anos naquele deserto, até que todos eles morressem. Até que todos, sim, do jeito que falaram, do jeito que estava no coração dele, acontecesse com eles. Morreram todos naquele deserto. Não entraram na terra de Canaã. Os seus filhos entraram, mas eles não entraram. Porque eles diziam no seu coração, quantas vezes afrontaram Deus, provocaram a Deus, quantas vezes aborreceram a Deus, dizendo, nós não vamos entrar, o Senhor não pode nos colocar naquele lugar, Deus não tem poder, porque é isso que eles estavam dizendo, Deus não pode fazer, ora, Deus abriu o mar vermelho, Deus estava alimentando esse povo com pão que descia do céu todas as manhãs, Deus estava tirando água da rocha para que eles bebessem, e agora eles estão dizendo, Deus vai nos deixar morrer no meio desse deserto. É incoerente, irmãos, diante daquilo que Deus está fazendo. E eu quero chamar a atenção de você, dizer para você nesta noite, olha, o que nós estamos dizendo? Qual que é o nosso espírito? Qual que é o nosso espírito? Quando Moisés enviou 12 espias, 12 homens, 12 príncipes para olhar a terra de Canaã, quando ele manda aqueles homens, aqueles príncipes olharem a terra, e eles vão, ficam ali 40 dias naquela terra, quando eles voltam de lá, trazendo ali um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. A gente costuma carregar um cacho de uva na palma da mão, agora 2 homens estão trazendo um cacho de uva, e aqueles homens chegam ali diante de Moisés, para difamar aquela terra, para dizer, lá é uma terra que vai nos devorar, é uma terra de gigantes, é uma terra que nós não podemos conquistar. Mas a Bíblia vai dizer que havia 2 moços, Josué e Calebe, e a Bíblia vai dizer que havia outro espírito neles. E quando eu olhei essa palavra espírito, não é que havia um outro espírito, é que o pensamento deles era diferente. Eles diziam assim, olha, não precisam se preocupar, esse povo aí, esse gigante, Deus vai fazer deles como um pedaço de pão nas nossas mãos, nós vamos rasgá-los ao meio, Deus vai nos fazer tomar posse dessa terra, essa terra é nossa, há outro espírito neles, ou outro pensamento neles. Irmãos, qual tem sido o nosso pensamento? Será que não é essa a razão de muitas vezes nós não temos os nossos sonhos realizados? Porque temos pensado, insistido em dizer, isso não é possível, isso não vai acontecer, eu nunca vou viver isso. Irmãos, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus está dizendo para você aqui no livro do profeta Isaías, olha, você vai comer o melhor que esta terra tem para oferecer. É isso que Deus está dizendo em sua palavra. Se você me ouvir, diz o Senhor, se você me ouvir, você vai comer o melhor que esta terra tem para oferecer. Nós podemos sonhar. Sabe, irmão, se tem pessoas, se tem um povo que já tem um final escrito e um final feliz, esse povo é eu e você, somos nós. Nós somos um povo vencedor. Nós somos um povo que já vencemos em Cristo Jesus. Nós somos um povo que somos feitos agora em Cristo, uma nova feitura, uma nova criatura, fomos feitos para vencer. E aquilo que nós determinamos em nosso coração é importante. Sabe, uma das coisas que Deus, eu vou dizer assim, mas quero que você me entenda, não que Deus não tenha poder para isso, mas não é o que Deus vai fazer, ou quer fazer, ou fez. Deus não consegue mudar a mente dessas pessoas. E eu estou falando desse povo aqui dentro, no meio do deserto. Eles marcharam 40 anos com o mesmo pensamento, não importava o que Deus fizesse. Eles continuavam pensando, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer nesse deserto. Ah, quem dera poder voltar para o Egito, comer o alho, a cebola, estou sentindo o cheiro daquela comida lá do Egito. 40 anos e a sua mente, os seus pensamentos não foram renovados.
É por isso que Paulo, quando escreve em Romanos 12, Paulo vai dizer, olha, transformai-vos, nós precisamos ser transformados. Essas pessoas não conseguem uma transformação, essa mulher consegue uma transformação. Diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia. Então ele está dizendo que nós vamos ser transformados como? Pela renovação da nossa mente. Eu não penso mais como aquele Wesley do passado, não. Hoje eu tenho uma mente renovada, eu tenho a mente de Cristo. Eu e você temos não um pensamento qualquer, mas o meu e o seu pensamento agora é o pensamento de Cristo, amém? Nós temos a mente de Cristo. Quando Paulo diz, vocês têm a mente de Cristo, Paulo está dizendo, vocês pensam como Cristo agora. Vocês não pensam como alguém qualquer, não, vocês pensam como Cristo. E para Cristo, irmãos, não tinha nada difícil, não tinha nada impossível para Cristo. Não tinha. E ele pensava assim, ele dizia, olha, isso não é impossível. Os discípulos olharam ele dizer para o mar, aquieta-te vento, acalma-te mar. E os discípulos ficaram, que isso? Nunca vi tal coisa. Mas para Jesus está de boa, normal. De repente lá vem ele, andando sobre as águas do mar. E alguém olha e diz, que isso? É um fantasma? Não, olha lá. Ele diz, calma, sou eu, sou Jesus, tranquilo, andar sobre as águas, dá sim, dá para ser. Irmãos, nós temos a mente de Cristo, e é o primeiro passo para que nós possamos alcançar a realização dos nossos sonhos, alcançar o milagre, a bênção. É o que esta mulher está fazendo. Ela está caminhando nesta direção. Tudo que disser será feito. Tudo que você diz é a sua fé falando. Precisamos falar algumas coisas com fé antes de recebê-las da parte de Deus. Precisamos falar algumas coisas com fé antes de receber. Precisamos falar. O que nós temos falado? Precisamos falar. O que você quer receber hoje? O que você precisa hoje, crer que Jesus pode fazer? Diga para Ele, Jesus, eu acredito hoje. Eu acredito hoje, eu posso hoje, sim, eu posso, em Cristo eu posso todas coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me dá vitória. Podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nele, irmãos, nós podemos todas as coisas. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então a primeira coisa é dizer, é falar. As pessoas dizem coisas erradas porque creem coisas erradas. Renovação da mente, ouvir e falar diferente. Olhe bem, nós precisamos entender, assim como em Josué, havia um outro espírito, havia um outro pensamento, uma outra maneira de pensar. Nós também precisamos entender isso em nome de Jesus, que há uma nova maneira, uma nova forma, e essa forma ou esta maneira, essa transformação, ela vem à medida da palavra de Deus para mim e para você. Então nesta noite preste atenção em nome de Jesus. Nós em Cristo Jesus podemos todas as coisas. Esta mulher está dizendo, esta mulher está falando. E o segundo passo que esta mulher vai dar agora é ir na direção, ou seja, fazer aquilo que ela está dizendo no seu coração. Ela não fica apenas no campo da palavra ou das palavras.
mas agora ela se arruma, agora ela dá um jeito, consegue ali conter o seu sangue, a sua hemorragia, talvez colocou ali um fraldão, não sei como ela se arrumou, mas agora ela sai, porque ela dizia no seu coração, e ela cria nisso no seu coração, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E agora essa mulher sai, e ela vai pelo meio daquela multidão, fazer exatamente aquilo que ela está dizendo em seu coração, eu vou tocar no manto dele, e quando eu tocar no manto dele, eu vou ser curada do meu mal. E a Bíblia diz que essa mulher foi, e ela consegue passar entre aquela multidão, e ela vai lá onde está Jesus, e ela toca na barra das vestes de Jesus, ela toca nos vestidos de Jesus, e imediatamente Jesus diz, de mim saiu virtude, de mim saiu poder para curar. Ele está dizendo, alguém foi curado aqui agora, alguém recebeu um milagre aqui agora. Os discípulos dizem, Senhor, mestre, a multidão te aperta, te oprime, e você está dizendo, perguntando, quem me tocou? Quem me tocou? Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E o primeiro passo aqui é você dizer, e o segundo passo que esta mulher dá é fazer o que disse. Tiago vai dizer, não sejamos apenas ouvintes da palavra. Em outra parte ele vai dizer, não sejamos apenas ouvintes esquecidos da palavra, que ouvimos e esquecemos a palavra. Ele está dizendo, você não deve ser, nem eu devemos ser, nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Aquilo que nós agora pensamos, aquilo que nós dizemos agora, nós vamos viver, nós vamos fazer, nós vamos andar à altura de Cristo. Nós vamos andar à altura, nós vamos andar, veja bem, agora está lá os discípulos no livro de Atos, os discípulos estão entrando ali no templo, né? Pedro, João vão entrando, e de repente, aquele homem coxo, aleijado, vai dizer para eles assim, olha, me dá aí uma esmola, me dá aí um dinheirinho, alguma coisa, e ele vai dizer, o discípulo de Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho agora, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E agora aquele homem salta, a Bíblia diz que ele se levantou e ele começou a andar. Pedro está dando do que agora ele tem, do que aquilo que está nele agora, ele está dizendo, olha, eu ainda não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu tenho sim, eu tenho Jesus Cristo, eu tenho uma mente renovada, e na minha mente funciona assim, no nome de Jesus você pode andar, no nome de Jesus você é curado, no nome de Jesus este mal vai te deixar. E Pedro então olha para ele e diz, olha, do jeito que eu estou pensando, entendo e acredito, é assim que vai acontecer, levanta, pega a tua cama e anda. E aquele homem então se levanta e anda. É aquilo que nós pensamos, é a forma, nós estamos fazendo ou não à altura da palavra de Deus. Estamos vivendo uma vida à altura da palavra de Deus, à altura da Bíblia, da palavra do Senhor. Somos chamados a andar, amém? A andar não nos nossos caminhos, não nos nossos pensamentos. O profeta Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos caminhos. Deus tem um caminho novo para mim e para você. Deus tem pensamentos novos para mim e para você. Eu não preciso continuar pensando de forma medíocre, de forma de uma maneira a denegrir a imagem de Cristo. Não, querido, nós podemos agora, entendendo a palavra, recebendo a instrução do Senhor, nós podemos dizer, sim, Deus Ele pode, sim, Deus Ele está comigo. Ele diz assim, olha, se passares pelo fogo, eu estarei com você, se pelas águas você passar, eu também vou estar com você. Não há um lugar onde Deus, o salmista vai dizer, se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor lá está, se eu subir no mais alto céu, também o Senhor lá está. O Senhor está em todos os lugares, aleluia. Ele disse, olha, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século, diz o Senhor. Eu vou estar, Jesus disse isso aos seus discípulos, e se estende a mim, vocês, está dizendo, olha, eu vou estar com vocês. Irmãos, tem alguém com você.
Tem alguém com você. E esse alguém não é o diabo. Esse alguém é Jesus Cristo, aleluia. Ele é o nosso amigo fiel, Ele é o nosso companheiro. Ele é aquele que nos chamou, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz, eu sou. É isso que Ele é. Ele diz, eu sou o caminho. Quando Ele te chama para este caminho, Ele está dizendo, eu sou o caminho. Aleluia. Nós precisamos entender que nós precisamos falar. Amém? As pessoas dizem as coisas erradas. Precisamos agir, fazer, tomar uma atitude de fé. Andar por fé e não por vista. Andar por fé. Não apenas por aquilo que nossos olhos podem ver. Não apenas por aquilo que nós podemos entender. Mas andar por fé. Acreditando em quê? Acreditando na palavra de Deus. Acreditando na palavra de Deus. Pedro vai dizer assim para Jesus, quando Jesus diz para aquela figueira, ele olha para aquela árvore que ele vai procurar figos e não acha, e diz para ela assim, olha, nunca mais ninguém coma fruto de você. Os discípulos estavam ali em volta de Jesus, Jesus está dizendo para a planta, para aquela árvore, nunca mais ninguém vai comer fruto de você. E foi embora, ele não se preocupou com o que disse. Ele não voltou lá, para ver se deu certo. Não, vida que segue. No outro dia eles voltam pelo mesmo caminho. Aí Jesus está passando. Pedro, Jesus! Oi, Pedro. Olha aqui, a figueira que você amaldiçoou secou desde as raízes. Jesus não estava preocupado com o resultado. Ele sabia que ia acontecer. Ele só disse, ele só falou. E nós precisamos entender que nós também podemos dizer, nós também podemos falar, e nós devemos agir, e à medida que nós agimos, nós vamos tomar posse, nós vamos receber. Essa mulher chegou ali, quando ela toca e ela sente, a Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo, está totalmente curada do seu mal. Ela estava completamente curada, já não tinha mais um problema da hemorragia crônica, já não tinha mais esse problema, ela já estava livre desse problema, e agora ela vai tomar posse disso, ela está curada. Ela toma posse, irmãos, quando nós recebemos um milagre, é natural, muitas das vezes, quando saímos da igreja, quando viramos a esquina, Satanás, ele vinha aos nossos ouvidos para dizer que é conversa fiada, que nós não recebemos. Eu vou dizer que ele vem no seu ouvido, porque ele não pode ir em outro lugar, então ele só pode chegar aqui mesmo. O diabo, ele é como o leão que ruge, ele não é o leão, ele apenas ruge como se fosse o leão, ele é um mentiroso, um enganador. Ele apenas ruge como se fosse, porque nós sabemos que o verdadeiro leão é quem? Jesus é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Ele somente ruge como se fosse o leão, mas ele não é um leão. E ele não pode te tocar, porque você é de Deus, e a Bíblia vai dizer que todo aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Diga aleluia. Não pode tocar em você. Você está guardado pelo poderoso sangue de Jesus, você é lavado e remido nesse sangue. Nós temos a marca de Cristo, nós trazemos essa marca conosco. Nós estamos debaixo desta proteção. Então nós podemos tomar posse desta palavra. Nós podemos dizer, não, é meu milagre. É meu milagre. Às vezes o sintoma vem. Eu me lembro uma vez que eu recebi um milagre, uma cura. E eu recebi aquela cura, eu senti que eu recebi um milagre. Eu cheguei em casa, até contei para os homens no dia que nós nos reunimos ali. Eu recebi um milagre, Jesus... Cheguei em casa com a minha família e disse, eu estou curado. Fiquei mal, quase 6 anos. Na época eu estava pesando 60 quilos, tão magro que eu estava. Mas Jesus me curou. Um dia eu entrei dentro de casa, fiz algo que eu não podia fazer, junto com a minha família, que eu não podia por causa daquele problema que eu estava vivendo, aquela situação, não vou entrar em detalhes. Mas eu não podia ir no shopping passear com a minha família, porque eu passava mal e era complicado demais para mim. Não conseguia dirigir, era uma coisa terrível. Mas naquele dia, vamos lá. Aí fui com elas. Olha, eu deixo vocês na porta e venho embora. Cheguei na porta, entrei com o carro no estacionamento. Aí disse assim, eu vou entrar um pouquinho. Entrei um pouquinho. E de repente eu me esqueci. Me esqueci mesmo. E ficamos ali. Você sabe como é que é as meninas, né? Dentro de shopping. E de repente voltamos para casa. Tudo bem, vim.
entrei dentro de casa, quando eu coloquei, abri a porta e eu entrei dentro de casa, que eu parei na sala, no meio da sala, eu olhei para as meninas e disse assim: eu estou curado. Jesus me curou. Era uma síndrome, irmãos. Eu adquiri uma síndrome, por causa de estresse, uma síndrome do intestino irritado na época. E eu disse assim: estou curado. Estou curada. Eu constatei que eu tinha esse problema quando eu estava em Betim, fui para a rodoviária, resolver alguma coisa no centro de Belo Horizonte. Eu costumava deixar meu carro na rodoviária, no estacionamento da rodoviária. E eu fui, quando eu cheguei numa altura ali desse trajeto, eu comecei a passar muito mal. E eu passei muito mal, e aquilo foi traumático para mim, foi traumático mesmo para mim. Fiquei muito ruim depois daquele episódio. E agora, depois de curado, eu fiz o mesmo trajeto, que eu fazia esse trajeto algumas vezes. E eu me lembro de chegar naquela mesma altura, naquele mesmo lugar, e sentir os sintomas. Eu senti os sintomas novamente. Os sintomas vieram novamente, todos os sintomas. A fobia, todos os sintomas. Mas eu disse assim: Jesus me curou. E eu passei por ali e fui embora. Isso aconteceu umas 3, 4 vezes, irmãos, para dizer para você o quê? Que nós precisamos tomar posse da nossa bênção. Não é de passar por aquele lugar e sentir os sintomas. Eu podia admitir: meu Deus, ainda estou doente, voltou novamente, meu Deus, não. Mas eu disse: Deus, eu creio no seu milagre, eu creio que o Senhor me curou. Eu recebi a sua cura. E eu depois passei ali inúmeras outras vezes, irmão, sem sentir nada, e nunca mais senti nada. Nunca mais. Nunca, porque nós precisamos tomar posse do milagre. É o que essa mulher faz, ela toma posse do milagre. Diz: eu estou curada. Estou curada. Jesus procura entre a multidão dizendo: olha, alguém me tocou. E ela ainda se esconde, mas de repente a Bíblia diz que ela reconhece tudo o que aconteceu com ela. Ela para dizer: sim, olha, Jesus, fui eu que te toquei. E ela conta toda a sua história para Jesus. E agora Jesus vai dizer para ela assim: olha, vai, a tua fé te salvou. Vai, porque a tua fé, essa fé está onde, irmãos? Essa fé está em Jesus. É essa fé que salvou essa mulher. Essa fé que traz o milagre da cura para essa mulher. Essa fé em Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ela acreditou em Jesus, ela foi até Jesus, ela tocou em Jesus, e agora Jesus está dizendo: a tua fé em mim te salvou. É essa fé que te salva, é essa fé que muda a tua história, é essa fé em mim que transforma a sua vida. É essa fé. Eu estou aqui para dizer para você nesta noite, irmãos, nós temos fé, amém? Nós temos fé. Você pode dizer isso para você, diga: eu tenho fé. Paulo vai dizer que todos nós temos uma porção de fé. Olha que coisa maravilhosa. Jesus vai dizer que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente de hortaliça que existe, ele diz: se você tiver uma fezinha desse tamanhozinha, Jesus está dizendo, você vai dizer para o monte: transporta-te para o mar, e o monte vai ser transportado para o mar, porque você creu com uma fezinha deste tamanhozinho. Jesus está dizendo acerca do poder da fé, e esta fé aonde? Em Jesus. Nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus, ou seja, à medida que eu ouço a palavra, à medida que eu recebo a palavra. Por isso que é tão importante congregar, por isso que é tão importante estar na igreja, por isso que é tão importante nós ouvirmos a pregação, porque através da pregação a nossa fé em Cristo, ela é aumentada, sim. Nós conseguimos maximizar essa fé, nós conseguimos potencializar essa fé, à medida que eu ouço de Jesus, à medida que você está aqui doente, ouve que Jesus curou, e que Ele ainda cura, porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Então você diz: o mesmo Jesus que curou aquela mulher, é o mesmo Jesus que também pode me curar hoje, é o mesmo Jesus que pode me levantar deste leito de dor, é o mesmo Jesus que pode curar o meu marido lá dentro da minha casa, é o mesmo Jesus que pode me dar vitória sobre os meus adversários. É o mesmo Jesus que deu vitória a Davi sobre Golias. É o mesmo Jesus que operou a medida da fé de Davi.
Davi está dizendo assim: olha, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel. E ele vai dizer: hoje mesmo eu vou subir sobre o seu cadáver, hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça, hoje mesmo eu vou dar o seu corpo para os abutres, os animais do campo comerem. Foi o que aquele garotinho atrevido disse para o gigante. Hoje mesmo. E pode olhar lá, 1 Samuel 17, tudo que Davi falou que ia fazer em Deus, em Cristo, em Jesus, Davi fez. Ele fez. E não tinha espada, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele, porque disse que ia cortar a cabeça dele. E ele cortou. Mas nós precisamos tomar uma atitude. Amém? Nós precisamos nos levantar de onde nós estamos. É interessante nós testemunharmos. Amém? Testemunharmos, dar testemunho do Evangelho. Dar testemunho daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Nós estamos dentro da igreja para atrair essas bênçãos de Deus, e à medida que elas acontecem na minha, na sua vida, irmão, nós vamos testemunhar. As pessoas vão conhecer Jesus hoje através de mim e de você. Não tem outra maneira. Dificilmente elas vão parar, sentar de manhã cedo, pegar a Bíblia para ler. Dificilmente, quase que algo que muito difícil de acontecer. Então, uma das maneiras mais prováveis das pessoas ainda ouvirem falar de Jesus é através do meu testemunho, através do seu. Nós precisamos testemunhar o que Jesus tem feito nas nossas vidas. É por isso que eu não posso deixar de buscar a Deus, entende? Eu não posso deixar de vir à igreja buscar a Deus. Hoje você está aqui. Jesus vai te abençoar, está te abençoando, está te libertando, está te curando, está abençoando você de alguma maneira, e você vai sair daqui amanhã, vai encontrar sua amiga, seu amigo, e vai dizer para ele assim: olha, ontem eu estive na igreja e Jesus me curou. Ontem eu estava no culto e Jesus me abençoou. Ontem eu estava lá e eu orei e Jesus abençoou a minha família que estava em casa. Isto é que Deus tem prazer em investir em você. É um investimento para Deus te abençoar, te curar. É um investimento para Deus fazer algo na sua vida. É um investimento para Jesus curar essas pessoas. Era bom, essa mulher sai dali e a sua história é notória, a sua história é conhecida agora. Antes eu era uma mulher hemorrágica, antes eu sofria, antes eu era discriminada, antes eu era vítima dessa sociedade cruel. Mas hoje não, hoje Jesus me curou. Hoje eu sou curada por Jesus. E aí você? Hoje nós somos curados? Somos salvos? Somos abençoados? Tudo isso por Jesus. Aleluia. E por que nós não falamos muito sobre isso? Precisamos dizer, precisamos fazer, agir, precisamos tomar posse, mas precisamos testemunhar, falar daquilo que Jesus fez. Jesus mandou o profeta Elias para uma mulher viúva, miserável. Estava ali com um pouquinho de farinha na vasilha, um pouquinho de azeite na sua vasilha, dizendo para ela mesma, era o que ela dizia: vou fazer um pequeno bolo, vou comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Deus tira Elias lá das correntes do Querite, estava sustentando o profeta com pão, com sanduíche, com pão e carne. Mandava os corvos trazer pão e carne todo dia de manhã e todo dia de tarde para Elias, e Elias bebia água do riacho ali, do riacho de Querite. Deus disse para Elias: levanta daí. O ribeiro secou, e Elias então vai entrando em Serepta, e ele encontra aquela mulher viúva, catando uns pedaços de pau, de madeira, dizendo no seu coração: vou comer meu último pão e eu e meu filho vamos morrer. Esse é o pensamento dela. Elias chega para dizer para ela assim: vai, faz o que você está pensando aí fazer, pode fazer, mas faz primeiro para mim. Traz um pequeno bolo para mim, desse pequeno que você tem, traz um pequeno para mim. Depois você e seu filho vão comer do resto. A Bíblia diz que aquela mulher foi lá, fez um pequeno bolo, como ela havia dito que ia fazer, tinha se preparado,
trouxe do profeta, deu para o profeta, e agora ela foi fazer o dela. E ela fez o dela, comeu ela, comeu o seu filho, e a farinha da panela não acabou, o azeite da botija não acabou. No outro dia, comeu o profeta se alimentou, ela se alimentou, o filho dela se alimentou, olhou para a vasilha, a farinha da panela não acabou, o azeite não acabou. Por quê? Porque ela fez conforme o Senhor havia dito para ela, aquilo que ela creu agora, ela creu na palavra do profeta do homem de Deus que dizia: a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia que o Senhor fizer chover novamente sobre a terra. Fique, por favor, de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quero que você entenda que nós recebemos na nossa vida aquilo que nós falamos, aquilo que nós cremos, amém? Isso desde a sua salvação, né? A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 10, que você faz confissão com a sua boca, para a sua salvação. Ele diz que você com a sua boca fala para ser salvo, amém? Você diz, você acredita, você toma posse da sua salvação, da sua bênção, da sua vitória. Quero pedir para você, coloque a tua mão assim à altura do teu coração, querido, nesta noite. Há um Deus que pode, há um Deus que faz, há um Deus que está neste lugar, há um Deus que tem poder de fazer todas as coisas ainda. Ele ainda é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo amanhã. Crença, mas atitude é igual a resultado, sucesso. Se você quer ter sucesso hoje, se você quer ter a bênção hoje, se você quer alcançar o milagre hoje, creia e diga agora, tome uma atitude agora de fé. Tome uma atitude, levante-se agora em nome de Jesus, diga: hoje é o dia do meu milagre. Hoje é o dia que eu vou voltar a sonhar, aleluia. Quando Deus disse para Ana, quando o sacerdote Eli disse para Ana: volta, Deus já ouviu a sua oração. Sabe o que Ana fez? Ana se alegrou. Ela não tinha deitado com Eucana, ainda não tinha tido relações com seu marido, mas ela já sabia: Deus me deu um filho, porque é o que ela tinha pedido. O que você pediu hoje, creia, Deus está te dando hoje. Se é a cura, em nome de Jesus, toma posse da sua cura hoje. Se é a libertação, tome posse dessa libertação hoje. Declare com os seus lábios hoje, assim como aquela mulher. Ela creu, por isso ela recebeu. Em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Creia. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Aleluia. Oh! Venha em meu favor essa noite e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Creio que o Deus do impossível está aqui neste lugar nesta noite, amém? Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia. Sua voz me encoraja a prosseguir.
quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Creia. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Sim, Jesus. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a crer nesta noite. Se você está sofrendo de alguma doença, enfermidade hoje, seja essa de ordem emocional, de ordem física ou mesmo espiritual, se você pode colocar a mão sobre o lugar que está doendo, o lugar da enfermidade, coloque a sua mão. Se você não puder colocar, coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Quero que você creia nesta noite que Jesus Cristo é aquele que cura também aqui neste lugar. Ele está aqui nesta noite. E Ele pode, Ele quer curar você de toda dor, de todo mal. Não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa quanto tempo você está com essa enfermidade, com essa dor. Hoje Jesus pode, hoje Jesus quer fazer. Hoje, Jesus entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava acamada com febre. Jesus chegou até ela e lhe tocou, e ela se levantou e começou a servir Jesus. Você vai se levantar para servir a Jesus, em nome de Jesus nesta noite, em nome de Jesus nesta noite, em nome de Jesus. A unção de cura neste lugar, aquele Jesus que andava por ali, e aquela mulher tocou, e muitas outras pessoas tocaram e foram curadas. Este mesmo Jesus está andando aqui nesta noite. Quero que você creia que esse mesmo Jesus tem poder e unção para curar hoje. É o mesmo de ontem, aleluia. Em nome de Jesus, recebe a cura, recebe em nome de Jesus hoje, recebe agora o milagre. Toda dor, em nome de Jesus, sai agora, toda enfermidade no sangue, todo mal agora que está nesse sangue, em nome de Jesus, eu vou dando uma ordem agora, sai em nome de Jesus agora. Toda dor no osso, entre o osso e a carne, entre a carne e a pele, eu vou dizendo para você, dor, enfermidade, sai em nome de Jesus agora. Todo mal agora, meu Deus, em nome de Jesus. Toda doença de ordem emocional, toda doença psicossomática, toda doença, meu Deus, emocional, toda ansiedade, depressão, todo mal, meu Deus, vai saindo agora, na autoridade do nome de Jesus agora. Deus, eu vou dizendo agora em nome de Jesus, Deus, restaura sonhos nesta noite. Essa pessoa que estava com esse sonho, meu Deus, escondido, talvez enterrado em algum lugar do seu coração, mas hoje eu quero dizer em nome de Jesus, Deus, traz a alegria de volta a este coração, que ela volte, que ele volte a sonhar hoje. Nós declaramos, meu Deus, que há poder no nome de Jesus para voltarmos a sonhar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz Declare isso, declare isso, declare isso. O Deus impossível não desistiu de
Declare isso sobre a sua vida em nome Sua de Jesus. destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Agradece ao Senhor pela sua vitória. Agradece ao Senhor pelo seu milagre. Agradeça ao Senhor agora pelo aquilo que você conquistou aqui nessa noite, pelo aquilo que Ele derramou sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Como disse o pastor, você já tomou posse. Agora você tem um coração grato diante do Senhor. Oh Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelos milagres derramados aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor pelas bênçãos aqui alcançadas, por sonhos renovados aqui nessa noite. Somos gratos ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Você pode aplaudir ao Senhor, você que recebeu a bênção. Aleluia. Você que alcançou a vitória nessa noite, celebre ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continue te abençoando, pastor Wesley, sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, já estamos encerrando, mas eu gostaria muito de convidar você. Primeiro, as mulheres. Cadê as mulheres? Iago, você levantou a mão por quê, homem de Deus? Vigia não, viu, crente? Amados, sábado agora, às 19h30 horas, as mulheres estão convocadas para estarem aqui, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus preparou algo especial para você, mulher. Em nome de Jesus, então esteja aqui. Sabe, não troque este lugar por outro lugar nesse sábado, às 19h30, porque Deus preparou algo muito especial para você, em nome de Jesus. Então, você, mulher, convide outras mulheres, convide as amigas do condomínio, da rua, sabe, convide as pessoas para estarem aqui, as mulheres para estarem aqui, para aquilo que, igual o pastor Wesley falou, você testemunhar desse Cristo que age nesse lugar, que liberou vitórias e bênçãos sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Convide outras mulheres para estarem aqui nesse culto, que eu tenho certeza que vai ser um culto maravilhoso para você, mulher, em nome de Jesus. Queridos, a jornada Pé na Estrada é dos radicais nesse sábado. Camila, que susto. Eu vi você caminhando, não via Luísa. Eu falei, Camila está com tênis brilhante. Gosta mesmo de iluminar o espaço, né? Aleluia. Rapaz, eu só via a Camila andando, não via a Luísa. Rapaz, tirou tudo do foco aqui. Ela chamou o foco todo para ela. Oh, meu Deus. Os radicais estarão reunidos nesse sábado, a volta, né, dos trabalhos dos radicais nesse sábado, às 14h30. Então, você que tem os seus filhos a partir de 8 anos de idade, convide outros para estarem aqui, traga os amiguinhos dos seus filhos, junto com os seus filhos. Eles têm preparado, eles têm trabalhado, os radicais têm trabalhado muito para que o seu filho, para que aqueles amiguinhos do seu filho receba, através das atividades, uma palavra de Deus no seu coração. Então, em nome de Jesus, valorize os trabalhos dos radicais aqui da nossa congregação. Amém? Tem mais alguma coisa? Isso, bazar dia 15. Dia 15/3 é o bazar. Não é chatice minha não, irmão, porque ali parece muito 13. Aqui está mais claro. Dia 15, domingo, às 10. Peraí, irmão, você me confundiu agora. O bazar vai ser no domingo? Ah, amor, deixa eu acabar o primeiro ali, rapaz, você me confunde. Ó, bazar dia 15/3. Vai dar no outro sábado, né? O outro sábado é o bazar, dia 15/3. Às 10 horas, vai começar às 10 horas, né? O Ministério de Ação Social,
tem trabalhado, empenhado muito. Irmão, se você ainda não deu a sua faxina lá no guarda-roupa, por favor, dê. Mas coisa boa, amém? Coisas boas que outros poderão usar. Então, em nome de Jesus Cristo, não traga lixo para cá não. Em nome de Jesus, a casa do Senhor não é lugar de lixo. Amém? Então, se você usaria, mas não gosta mais, traga para cá para que outros possam adquirir. Em nome de Jesus. Vai trazer até quando, Bárbara? Até no dia. Não, porque tem que preparar antes, né? Então, não, vai trazer até no próximo quinta-feira, né? No culto, né? Próximo culto de quinta-feira. Traga lá em nome de Jesus Cristo, né? O GC Teams toda terça-feira. Então, em nome de Jesus, volta também nessa terça-feira. Quero falar... Tanto, esses adolescentes são demais. Agora apagou tudo. O acampamento do Rei Leão, aleluia, do dia 17 ao dia 21. Faça a sua inscrição ou dê o seu nome o quanto antes, né? Porque, como eu disse, vai abrir inscrição para pessoas fora da nossa congregação. Então, o interessante seria que você que vai participar do acampamento do Rei Leão já dê o seu nome, para que as outras vagas que ainda estão pendentes sejam distribuídas para pessoas fora da igreja, em nome de Jesus. Eu quero falar da nossa escola bíblica, que volta agora domingo, às 8h30 da manhã, vai ter um café da manhã aqui, aguardando você. Então, em nome de Jesus Cristo, venha participar da escola bíblica. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara quando fala que o povo padece por falta de conhecimento. Isso nós já sabemos de cor e salteado, né? Nós já sabemos que o povo padece por falta de conhecimento. E a escola bíblica é onde, por exemplo, aquilo que ficou em dúvida, talvez aqui na ministração do pastor Wesley, em alguma situação, ou não estou falando da ministração do pastor Wesley, amém? Estou falando que às vezes a gente, como nós temos um tempo corrido aqui, nós não temos tempo de parar para te explicar, para pontuar algumas coisas. Então, algumas dúvidas em meio às pregações, às vezes ficam, né? Então, por exemplo, quando eu estou assistindo uma pregação como a do pastor Wesley agora, e talvez surgiu alguma coisa que ficou em dúvida, eu não tenho tempo para poder perguntar a ele qual é a intenção dele, ou de qualquer outro que sobe aqui nesse altar. Quando eu faço, eu anoto no meu celular e chego em casa e dou uma olhadinha, dou uma pesquisada e essas coisas. Só que é melhor tirar a dúvida pela visão de quem está ministrando. Então, o que acontece? A escola bíblica é esse lugar onde os professores estarão ministrando. E Deus colocou algo no nosso coração muito importante. Sabe, uma igreja, ela não é perfeita, irmãos. Igreja perfeita, você pode sair daqui e tentar procurar. Se você encontrar e você entrar nela, deixou de ser perfeita. Então, o que acontece? Igreja perfeita não existe, mas igreja sadia existe. Uma igreja saudável existe. Então, o que Deus tem colocado no meu coração? Tornar a nossa congregação, uma igreja saudável diante do Senhor e diante das pessoas. E para isso nós precisamos de amadurecimento. Às vezes as pessoas ficam 50 anos na presença de Deus e não amadurecem. E não conseguem entender o plano de Deus para a sua vida. Então nós vamos iniciar a nossa escola bíblica domingo agora, às 8h30 da manhã, com um curso de maturidade no Espírito. Então eu quero convidar você que faz parte do rol de pessoas desta comunidade de fé, que tem função, de alguma maneira você ocupa alguma função, é imprescindível a sua presença na escola bíblica, para você aprender, para você crescer junto. Então, em nome de Jesus Cristo, é uma convocação para a igreja estar aqui, para a gente poder crescer junto, amadurecer junto e tomar posse da herança que Cristo deixou para nós, em nome de Jesus, amém? Gálatas 4 vai falar que o menino não tem como tomar posse da bênção enquanto ele não amadurecer. Então, em nome de Jesus, tem uma bênção, tem uma herança reservada para você, reservada para mim, que só vai ser liberada de acordo com o nosso amadurecimento. Então, em nome de Jesus, eu quero convocar você
a estar aqui nesse domingo, às 8h30 da manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar, te engrandecer, te exaltar. Te agradecer pela vida do teu filho, Senhor, que foi um canal de bênção para nós aqui nessa noite. E como o Senhor tem usado a vida do teu filho. Quero abençoar a casa do teu filho, os negócios do teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Guarda o coração dele de qualquer investida de Satanás, Pai. Blinda o seu casamento, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoe cada um de nós aqui nessa noite, a nossa casa, o nosso lar. Senhor, que como o teu filho ministrou, que nós não venhamos a dar ouvidos a Satanás e perder aquilo que nós recebemos aqui nessa noite. Que possamos nos manter firmes em Ti, Pai, firmes na Tua presença e testemunhar daquilo que o Senhor fez, do milagre que o Senhor derramou nessa noite sobre a nossa vida. Abençoe a cada vida aqui, Pai, cada família aqui. Que a glória do Senhor seja derramada sobre cada um de nós. Pai, leva o teu povo em paz. Que a graça, que o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço.